desembargador e ex-vice-prefeito de São Paulo, Régis de Oliveira, é um dos parlamentares mais atuantes na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Hoje nós recebemos o Dr. Régis de Oliveira, deputado federal. Deputado Régis de Oliveira, acaba de ser aprovado pela CCJ um projeto polêmico, a legalização dos bingos no Brasil. Tendo sido relator e defensor do projeto, como responde às críticas dos que argumentam que, primeiro, o total a ser destinado aos fins sociais não justifica a liberação da atividade, e segundo, que essa liberação facilitará a lavagem de dinheiro. E aí, deputado? Olha, eu acho que lavagem de dinheiro, Cacilda, você tem em toda e qualquer atividade. Agora mesmo a polícia sequestrou bens do Fernandinho Beiramar, 2 fazendas, e está levando à asta pública. Veja que é uma atividade que ele tem, que lavou dinheiro nela. Em qualquer atividade que você possa pensar, lava-se dinheiro. Agora, da forma em que está estruturado o projeto, as críticas não procedem. Quem vai controlar tudo é a Receita Federal, as máquinas serão lacradas. Para iniciar o bingo, você tem que ter R$1 milhão como início. Quer dizer, não é qualquer um que... Não é qualquer um, mas você tem que ter R$1 milhão comprovado no imposto de renda. Sim. E R$200 mil depositados na Receita para poder garantir eventual dano. Mais do que isso, as máquinas são todas controladas pela Receita. A compra da maquininha também só pode ser por empresa credenciada na Receita. As apostas serão todas feitas online com a Receita. O ganhador, ao receber o seu prêmio, ele vai ter a comunicação imediata online da Receita Federal. Portanto, a Receita tem diariamente quem são os ganhadores. Então, é impossível lavar dinheiro da forma em que foi estruturado o projeto de lei. Claro que aqueles que não leram o projeto, aqueles que são contra o jogo, bom, esses não adianta, nós não vamos conseguir seduzi-los, não. E veja só, então o projeto é muito bem elaborado, vai haver toda a restrição, recursos para o poder público, vai pagar imposto de renda, fiscalização a qualquer hora, a Polícia Federal em cima, tudo direitinho, tudo, não tem como furar. Agora, quem é contra, é contra. É contra, né? Não tem jeito. Agora, mesmo assim, o senhor acha que a aprovação desse projeto não cria, ou assim, uma sensação de que isso representaria o sinal verde para a entrada dos cassinos no Brasil? Eu espero que represente. Eu sou absolutamente favorável a cassino. Nós vivemos num país hipócrita, em que todo mundo joga toda hora, desde que tenha o apostador oficial, que é a Caixa Econômica Federal. Ela aposta, ela tem todo o jogo, ela banca o jogo, ela ganha dinheiro com o jogo. Agora, nós não podemos abrir isso para o particular. Num país virado e voltado e propenso ao turismo, em que nós ficamos com falsidade de não querer fazer o jogo aqui. Aí já me disseram o ludopata, né, aquele que é viciado em jogo. Bom, mas nós temos o bêbado-pata. Nossa, como é que faz com o bêbado? Então vamos fechar todos os bares. Vamos fechar a indústria do tabaco também, porque ninguém fumar. E aí vamos ficar todos gordinhos, sentados, comendo. Não tem como fazer isso. Cada um tem a sua opção. É um pouco farisaísmo, então, né? Farisaísmo. Eu detesto o Estado tutor. O Estado que toma conta de você. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso gera rapidinho ditadura. Então, não, deixa a pessoa, cada um fez o que quer. Ah, mas o ludopata é que a família que cuide dele. Sim. E vamos dar recursos, tem previsão de 14% da receita, para recursos para que a saúde pública possa atender esses casos e também dar tratamento psicológico que dele necessitar. E quanto à PEC, que determina um regime especial para o pagamento dos precatórios pela administração pública em até 15 anos. E aí? Isso é uma ladruagem, isso é uma sem-vergonhice dos estados. Veja só, em 88, os estados não podiam pagar, nem os municípios, fizeram um prazo de 8 anos para pagar. Ninguém pagou nada, fizeram a emenda 37, a 30, depois a 37, e deram mais 10 anos para pagar. O estado não pagou. E agora querem fazer o quê? Pegar todos os coitadinhos que têm o crédito com o Estado, eles terão que ir obrigatoriamente a um leilão público, abrir mão de 70%, 80% do seu crédito, para poder então receber. Ora, isso é a falência do Estado sério. Isso quebra, veja só, ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido, segurança jurídica, direito de igualdade de todos perante o Estado. Isso quebra todos os direitos já assegurados na Constituição da República. Todos os padrões, né, e torna o Estado vigarista. É isso que essa PEC quer, essa PEC do precatório. E não vamos deixar passar, então?
Eu fiz o meu trabalho. Eu fiz um voto enorme de 20 e tantas páginas, lutei por isso, discuti, só que na Comissão de Constituição e Justiça foram 37 votos pela aprovação e 11 votos contra. Então, se isso for o Durma com um retrato... barulho desse. Se isso for o retrato do que vai para o plenário, vai passar. Então, aí a ordem dos advogados, as pessoas têm que começar a escrever contra isso e fazer pressão para que não seja aprovado. Que senão vai ser uma vergonha. O senhor tem defendido que o judiciário vem legislando, portanto, atuando em matéria que não lhe compete. Ora, por que o judiciário faria isso? O judiciário encontrou um vácuo. O legislativo está omisso. O legislativo não legisla sobre inúmeras matérias. Vou te dar um exemplo bem vivo. Greve no serviço público. Nós estamos há 20 anos da Constituição e não há uma lei de greve no serviço público. Resultado, o judiciário chamado a se manifestar, ele veio e disse como é que tem que ser feito isso. Está errado? Não está errado, porque há um vácuo jurídico e o legislativo e o judiciário preencheu. Só que eu acho que o executivo, então, o legislativo tem que tomar frente e fazer essa legislação. Infidelidade partidária, houve legislação total por parte do judiciário. Veja agora esse caso da PEC dos vereadores, né? Quem criou o problema foi o judiciário. O judiciário disse, não pode reduzir todo o número de vereadores. Aí agora, depois de 6 anos, o legislativo dota o país de uma PEC que, a meu ver, é perfeita. Sim. Ou seja, devolveu-se a competência política ao município, houve redução dos valores que são transferidos às câmaras e, nada obstante, veio o Supremo agora e dá outra liminar, suspendendo uma emenda constitucional, que é mais grave, ou seja, o Supremo suspendendo uma emenda constitucional feita pelo Constituinte e derivado. Sim. Esse confronto é muito perigoso. E mais, tem alguém que dá a última palavra, que é o Supremo. Sim. Ele pode dar a última palavra de forma errada. E isso é muito perigoso para a nossa legislação. Com a revogação da lei da imprensa, deputado Regis, criou-se realmente aqui no Brasil um apagão jurídico? O que o senhor acha? Criou um vácuo, né? Criou o que a gente rotula de anomia jurídica. Anomia jurídica, não há lei sobre o assunto. De certa forma, a Constituição cobre. Porque a Constituição permite dar a responsabilidade do jornalista, ela dá o direito de resposta, que ficou sem prazo, porque antes eu tinha um prazo fixo, agora não tem mais. Isso é pior para o jornalista. E também não tem padrões de indenização contra aquele que comete um crime de imprensa, né? Então ficou realmente um vácuo. Mas eu acho muito perigoso, porque um dos apanágios do Estado de Direito é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não pode ter nenhum constrangimento, nada, tem que ser absolutamente livre. Ela não pode ser irresponsável. Então, se ela ultrapassa os limites da sua responsabilidade, sofre as consequências disso. Que consequências? Da indenização devida ou do processo criminal, né? Agora, eu acho que ficou pior para a imprensa, que ela ficou sem prazo, né, do direito de resposta. Eu posso pedir o direito de resposta a hora que eu quiser. Sim. E também ficou sem o prazo de prescrição dos crimes. É ruim. Isso é ruim. Isso é ruim para a imprensa. Então, mas com muito tato, unindo os interesses da imprensa com as pressões da sociedade, a gente pode fazer um projetinho bom, rapidinho, decente, que preserve a imprensa séria e puna a imprensa que explora a intimidade alheia. Doutor Regis de Oliveira, já tendo sido juiz e desembargador por longa data, o senhor concorda com os valores das indenizações morais impostos pelo judiciário? Na prática, né? Falando assim, na prática, elas têm algum efeito pedagógico? Eu acho que não, elas deviam ser mais duras, mais contundentes. Você tem indenizações fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo, que são duríssimas. Aqueles que infringem a regra normativa realmente sofrem sanções pesadíssimas. No Brasil não é isso que ocorre. No Brasil há sempre a limitação. O juiz tem muito medo de dar um outro passo, sabe? E quando ele extrapola, quando ele dá alguma coisa dura, os tribunais vêm e reduzem. Então é uma pena isso. Eu acho que realmente aquele que infraciona a lei, aquele que comete uma infração, aquele que agride a legislação, tem que sofrer uma sanção dura. É assim que a gente pauta o comportamento futuro, é assim que a gente educa as pessoas. Com indenizações pesadas, nós vamos ter um povo mais educado, eu acho. Desembargador, o papo está ótimo, nós vamos parar um instantezinho, você não saia daí. Daqui a pouco o doutor Regis de Oliveira estará conosco aqui.
a busca do desejo. E é sempre o insatisfeito, porque quem deseja é insatisfeito. Porque a hora que você conquista, você não deseja mais. Deputado, eu estou ouvindo aqui, nós conversamos esse primeiro bloco, estamos iniciando o segundo, eu estou vendo o senhor assim, que já foi desembargador, né, hoje deputado, e fala depressa, e fala bem, e fala rápido. Como é que é essa história de sair desembargador e para deputado? Como o senhor sente isso? Balança um pouco a cabeça, né? Porque você passa de decidir sempre sozinho, então o juiz passa a ser muito reflexivo, ele consigo próprio, e ele não tem, então, a prática de dialogar com as pessoas, de saber ouvir. E quando eu fui para o parlamento, é completamente diferente. O senhor tomou um baque também quando chegou lá, Com certeza. A mudança de cabeça, de comportamento é completamente diferente. Porque Sim. uma você sozinho. A partir daí você tem que discutir sempre com os outros, porque você nunca consegue impor a tua oposição, se você não for persuasivo e souber seduzir as pessoas para os seus argumentos. E ainda mais então, isso. É um choque. Sofreu bastante, é um choque. hein? O começo foi muito difícil. Muito difícil. Mas depois não, a gente se acostuma. Bom, agora já está craque, né? Passa a conversar com todo mundo. Porque você tem que obter esse consenso. O parlamento é uma casa de dissenso em que você tem que obter o consenso. Veja que isso não é fácil. Não. Né? É um longo discurso, longos argumentos que você tem que deixar com que as pessoas debatam. Onde todos acham que sabem, né? Onde todo mundo está certo. Está certo, é isso aí. Difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Certo. O senhor apresentou um projeto que está sendo assim, discutidíssimo, super polêmico, que reduz a Constituição para 70 artigos. Hoje, né, contando as disposições transitórias, são mais de 300. Não é muita redução, não? Isso para quem tem um trabalho danado, né? Eu comecei a perguntar, me questionar lá, porque o pessoal que critica muito não está lá na Câmara para saber como é que as coisas são. Há, Cacilda, mais de 1.500 projetos de emenda constitucional. A Constituição já está toda retalhada, não é mais aquela Constituição cidadã que se referiu Ulisses Guimarães, né? Hoje ela é uma Constituição toda torta, um artigo tem assim 29A, entendeu? 29A. Aí toda torta, toda picada já, não é mais aquela Constituição pelo que todo mundo, aquela Constituição que todo mundo batalhou, lutou e tal, que é uma Constituição com ares novos de superada a ditadura. Bom, o que aconteceu? A ditadura veio, se impôs durante um longo tempo, e quando conseguimos superar a ditadura, o país respirou aliviado, e aí então, bom, vamos pôr tudo na Constituição para garantir contra futuras alterações. Mas não garantiu nada. Veja, a Constituição hoje está retalhada, né? Então agora as instituições estão funcionando. Nós estamos aí com Copa do Mundo futura, com Olimpíada, o Brasil estável, o Judiciário funcionando, o Legislativo bem ou mal também funciona, o Executivo. Enfim, não há mais necessidade de amarrar tudo na Constituição. Por quê? Porque, veja só, já são mais de 1.500 emendas, já fizemos aí 60, 70 emendas de artigos suprimidos ou acrescentados, mais de 300 alíneas, mais de 300 incisos alterados, picados e tal. Bom, enfim, essa Constituição não serve mais. Retalhada. Aí, veja só, nós levamos para a Constituição índio, educação, cultura, saúde, servidores públicos, advogados. Tudo isso está na Constituição. A troco de quê? Está escrito lá que o juiz é obrigado a residir na própria cidade, na própria comarca. Isso é um absurdo. Isso é matéria interna do tribunal, por uma linha do tribunal. O tribunal determina isso, ou fiscalize que o juiz resida na própria comarca, né? Então, veja, a minha ótica, né, eu fiz um estudo sobre o que é a Constituição Material. E a Constituição Material, para mim, é a estrutura de poder e a defesa contra o poder. Isso é uma Constituição que representa os anseios da população. Eu quero ter o Estado agindo, mas, ao mesmo tempo, eu não quero ter o Estado me impondo obrigações que eu não deva suportar. Então, eu tenho esse confronto. O Estado, que é uma guerra eterna, né? Estado e indivíduo. Se eu consigo acertar isso, sopesar isso na Constituição, o resto é fácil. Eu não preciso colocar a família na Constituição. Não preciso colocar. Para que educação na Constituição? A Constituição tem lá. Vem uma lei, diz como é que é feita a educação, cria as diretrizes da educação e pronto. E o resto nós resolvemos por lei. As leis específicas. Leis, cada lei. E eu digo, num dispositivo transitório, eu digo, enquanto não sobreviverem as leis complementares, prevalece o texto da Constituição. Então, nós vamos ter uma garantia de transição durante um bom tempo, né? E aí eu gostaria que os juristas se debruçassem sobre o texto, analisassem o texto, não com preconceito, mas com boa vontade, né? Para a gente ter uma Constituição enxuta, séria, que realmente garanta a população brasileira contra alterações futuras
e expurgue da Constituição aquilo que não é matéria constitucional. Essa é a ideia básica. Pensando assim na eficácia mesmo, né? Pensando na eficácia, pensando nesse trabalho inútil que nós fazemos no parlamento, de ficar picotando a Constituição a toda ordem, né? Toda hora, muda para cá, muda para lá. E veja só na parte dos precatórios, nós falamos disso, são 4 emendas constitucionais para alterar o artigo 6. Quer dizer, não tem nenhum sentido. Muito fim acabam mexendo mesmo, né? Acabam mexendo e vão mexer muito mais. E a Constituição cada vez vai se deteriorando cada vez mais. Isso é insuportável, né? Eu acho. O senhor tem um projeto mais arrojado ainda, que eu achei até interessante quando eu li, a respeito do Supremo Tribunal Federal, ou seja, dos ministros nomeados para o Supremo Tribunal Federal. Esse projeto prevê a nomeação de jornalistas e de cidadãos comuns. Como é isso? Conte para nós. Em verdade, veja, o Supremo, na minha ótica, terá que ser uma casa técnica, uma casa técnica. E hoje ele fica na dependência exclusiva do Presidente da República. O presidente que indica, quem ele quiser, né, submete ao Parlamento. E veja, numa circunstância dessa do Lula, ele já indicou seis ministros do Supremo. Portanto, ninguém me diz que com a indicação não fica um gesto de gratidão. É claro que fica. Não podemos nos tapear esse tempo, a esse ponto, né? Claro que fica, não fica vínculo, nem fica sujeição, mas fica gratidão, claro. Então, na verdade, nós queremos amarrar com quadros, em verdade, vindos do Judiciário. Né? Quadros do Judiciário. O Judiciário teria que ter uma representação mais forte. Hoje nós temos 2 ministros de carreira, 2 ministros vindo do de 11. De 11. Temos 2 de carreira, 2 do quinto, e o resto advogados, ou enfim, pessoas nobres, todos essenciais, todos ótimos, ninguém tem nada contra ninguém. Sim. Mas nós poderíamos ter uma representação mais digamos, mais técnica, né? Se nós vincularmos pessoas vindos da carreira da magistratura, da ordem dos advogados, do Ministério Público, em cargos definidos e posições definidas, eu acho que dá muito mais tranquilidade para o Supremo Tribunal Federal. E eu quero sempre um tempo de carreira para os ministros. Eu acho que eles não deviam ser vitalícios, mas sim temporários. Né? Ficar 9 anos, ou 10, ou 11, sei lá, o tempo se discute, fica lá, presta um relevantíssimo serviço ao país, cai fora, vem outro, né? Porque oxigena, sabe? Oxigena. Que nota o senhor daria a sabatina feita pelo Senado a candidatos a ministros? Não tem sabatina. Das Cortes Superiores. Não tem sabatina, tem homologação. Não é como faz o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, em que lá, só na indicação do Bill Clinton, eles rejeitaram 2 indicações. Não por nada, eram péssimas pessoas, não. Porque às vezes o Congresso Nacional, que é uma pessoa mais ativa, mais liberal do que um conservador, dependendo do momento histórico em que se passa, pode ser mais importante ter uma pessoa de uma qualificação jurídica para cá ou não, né? Agora, aqui não há sabatina alguma, não há sabatina alguma. Faz-se um cerimonial, uma visão social, em que se sugerem algumas perguntas ao candidato, ele responde com eficiência, claro, porque está preparado para aquilo, e pronto, e há homologação. Cumpre-se o ritual. Cumpre-se o ritual. Não há realmente uma investigação a fundo da competência da pessoa, da sua vida passada, de futuras decisões que ele possa dar lá. Até que o Senado americano demora meses para interrogar a pessoa. Aqui faz-se uma interrogação. O que mais demoraram foi essa agora do Toffoli, só. O resto, ninguém dá bola para aquilo. 15 minutos, meia hora, passa. Então, eu acho errado. Se o senhor ainda estivesse atuando no Poder Judiciário, combativo do jeito que é, né, do jeito que nós estamos vendo aqui, será que o senhor estaria comentando a atuação do Conselho Nacional de Justiça, confidencial? Eu combati muito o Conselho Nacional de Justiça, porque quando se fala em controle externo do Judiciário, na Europa, é para tirar poderes do Executivo, porque na Europa não há um poder judiciário autônomo. Então, o Ministério da Justiça que coordena o Judiciário, que manda e que faz as nomeações do Judiciário. Então, lá quando se fala em controle externo, é para tirar poderes do Ministro da Justiça, para aliviar o Poder Judiciário dessa sujeição ao Executivo. É justamente o contrário, né? É o contrário. E aqui não. Aqui nós já temos toda a autonomia e criou-se um órgão de controle. Agora, eu confesso que bati muito nessa criação, contra a criação do Conselho, mas hoje eu me rendo à evidência de que o Conselho tem feito um bom trabalho, sabe? No campo administrativo e no campo financeiro. Mas eu acho um horror o que eles têm feito de decisão de suspender juízes e desembargadores. Não é competência desse órgão, que não é jurisdicional, é um órgão administrativo. E por força de competência, porque veja só,
Quem preside o Conselho Nacional de Justiça é o Presidente Supremo. E o Presidente Supremo, então, que sintoniza isso tudo. Sim. E vai ter o respaldo do Supremo, quando chegar o problema lá. Então, eles têm suspendido desembargadores, sem nenhum fundamento, sabe? Arbitrariamente, eles não têm competência para isso. Mas, enfim, está tendo o respaldo do Judiciário. Eu continuo, elogio o CNJ pelo trabalho que tem feito no campo financeiro e administrativo, não nesse campo sancionatório, que eu acho que eles não têm competência para isso. Deputado Régis Oliveira, embora o senhor tenha esse perfil dinâmico, né? Faça tudo muito rápido, gosta de ler, gosta de viajar e tal, o senhor consegue, nos tempos atuais, preservar 2 hábitos, né? Até meio fora de moda, assim, né? Vamos dizer assim, ambos. Um é ter horror ao ar-condicionado, né? Ao aparelho de ar-condicionado. E outro é conseguir descansar 2 horas todos os sábados após o almoço. Pois é o único dia que eu consigo fazer isso. Deus, conte para nós, como é que você consegue ainda preservar essas coisas? São tão boas. Eu também odeio ar-condicionado. Eu detesto ar-condicionado, não uso ar-condicionado em nada. Tanto é que no meu gabinete eu não posso trancar o ar dos funcionários. Então eu ponho uma fita isolante em cima para não pegar o ar. Eu detesto o ar-condicionado. E o hábitozinho de dormir 2 horas aos sábados, depois eu não consigo dormir nos demais dias, né? Quer dizer, então eu tenho outro hábito que eu vou te revelar agora, que é ler filosofia. Estudo filosofia magnífico o dia também. inteiro. Só sábado, domingo, eu me fecho, fico estudando e fico escrevendo sobre filosofia. Você anda com aqueles filosofia. livrinhos pequenininhos, às vezes? Ando com tudo, lá Heidegger, e ando com Freud também, porque Freud tem muito a ver. Freud e Nietzsche, então, tiveram muita afinidade né, nesse aí, com Spinoza antes, quer dizer, tudo isso aí eu consigo ler também, adoro ler filosofia, estudar filosofia, faço curso, assisto palestras e tal, e vou fazer tudo sinótico, se pondo no computador. Já já eu solto alguma coisinha aí, uma síntese do que eu já li aí, quem sabe, né? Lógico, tem que soltar. Por que não? E eu sou ministrar aulas também hoje. Eu sou titular da USP em Direito Financeiro, né? Foram 7 concursos públicos para ganhar uma fábula, Cacilda, para ganhar R$ 1.200 como titular da maior universidade desse país. Você veja que coisa louca, né? Como é o ensino brasileiro, né? Então eu dou a aula ainda pela manhã, de segunda-feira, corrijo prova até hoje, vou lá com os alunos, dialogo com eles. É o ideal, né, deputado? É o ideal, eu acho que é importante, primeira vez, para aprender uma certa humildade, sabe? Primeira vez, depois de desembargador, toga, todo mundo excelência e tal. Você chega numa sala dessa e vira um aluno para você e fala assim, você me responde isso. Então, todo aquele ar assim, sabe? Você toma é que nem um balão, você toma uma furadinha de alfinete. Ou uma duchinha de água fria também. E fala, realmente eu sou você, eu não sou excelência. Né? Porque aí você tem, então, toda a humildade intelectual, todo o diálogo com a juventude que quer saber as coisas. Ela não está preocupada se você tem toga, se você não tem toga. Ela está ali para discutir com você alguma coisa séria que ela tem interesse. Né? Então, eu acho isso fantástico da aula. Quando o cara te chama de você. Quando o cara te chama de você, você acaba. Quer dizer, você é você mesmo. Mas não são todos que gostam, viu? Não são todos que gostam. Toda a vida. Quem tem vaidade pessoal, quem tem a vaidade do cargo, não pode nem ouvir falar nesse tratamento informal. Quer que trate de excelência. Agora, e filosofia não dá, não? Aula? Não estou preparado para isso ainda. Como não? Acabou de dizer que lê tudo sobre filosofia. Não, eu estou estudando bastante, graças a Deus. Mas vai ter que dar hora. Eu bati muito em Platão, sabe? Platão, eu li muito, li todos os diálogos de Platão, são 32 diálogos, né? Então eu li todos eles, e depois fui para Sócrates, Agostinho, Aquino, e fui em frente, sabe? Gostou do banquete? Bom, o banquete é maravilhoso, né? Quando Aristófanes fala, inclusive, né, na divisão do sexo, né? Porque éramos bolinhas, né? Queremos uma crescer em cima da outra, até que ele, então, os deuses cortam e tem quando ele justifica a homossexualidade. Eu acho aquilo uma explicação fantástica. Fantástica. Né? Não, e o amor, né? A definição do amor. E depois, quando ele se vale da diotima, né? Que é a mulher que ele se vale para explicar o que era o amor, né? Que o amor é desejo. É engraçado que ele se vale de uma mulher mesmo no final, né? Para explicar o que havia de mais sábio. É a busca do desejo. E é sempre o insatisfeito, porque quem deseja é insatisfeito. Porque a hora que você conquista, você não deseja mais. Então você deseja outra coisa. Então o amor é sempre insatisfeito. Né? Eu acho fantástico. Maravilhoso, que bom. Bom, quero ver o professor de filosofia, hein? Não. Isso é um diletantismo só, mas Foi um prazer imenso tê-lo aqui, foi super agradável.